Graça e paz a todos. Hoje vamos estudar a lição de número 7, a promessa de um novo coração. A lição, o texto base, está lá no livro de Romanos, capítulo 2, os versículos 25 ao 29 e Jeremias 31, dos versículos 31 ao 34. A verdade prática da lição, a lição de número 7, ela diz assim: E vos darei um coração novo, texto áureo, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Está em Ezequiel 36, versículos 26. Esse texto remete ao povo de Israel, que está passando por um momento de distanciamento de Cristo, se voltando para a idolatria, corações fechados e endurecidos. E o Senhor está, através desse versículo, falando a Ezequiel, que daria a este povo um novo coração, para que através desse novo coração, esse povo viesse a voltar a ter comunhão com o Senhor novamente. Então esse texto está se referindo a Israel, um momento que eles estão passando de rebeldia, de idolatria, um momento de pecado que está distanciando este povo de Cristo. A verdade prática fala: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Este novo coração, ele surge a partir do momento do novo nascimento, onde então morre-se a velha criatura, aquele coração endurecido, aquele coração carnal, aquele coração de pedra, aquele coração onde gerava a incredulidade, agora passa a nascer nele também, ser gerado um novo coração, onde este coração está voltado para a palavra de Deus, ou seja, servir a Deus, obedecer os seus preceitos, viver agora uma nova vida, um novo caminho, uma nova mente, ou seja, novos pensamentos, novo em tudo. Essa palavra coração, o qual a Bíblia, a lição vai apontar, que é a palavra-chave que nós vamos estar estudando, quando fala de coração na palavra, nem sempre vai falar exatamente do coração referindo-se ao músculo. Em algumas passagens, nós vamos ver que elas são usadas de forma literal, de forma figurativa. E essas expressões, que a palavra, quando a Bíblia usa de forma figurativa, ela está se referindo ao homem, o íntimo do homem, o interior do homem, conforme está em Ezequiel 36, versículos 26 e 27, que nós acabamos de ler, onde fala sobre a parte central do ser humano. Ou seja, o íntimo, o homem interior, onde vai ocorrer essa mudança para que ela possa resplandecer por fora. O homem ele começa a ser trabalhado no seu interior, para que assim essa mudança interior reflete no exterior do homem. Então, de modo geral, essa palavra coração, ela vai sempre estar se referindo, na maioria de suas vezes, a este homem interior. Em João, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esta é uma passagem onde o Senhor palestra com Nicodemos, quando Nicodemos vai ao encontro do Senhor à noite, e o Senhor vai falar para ele a respeito do novo nascimento, onde é necessário que o homem nasça de novo. E esse nascer de novo, automaticamente, esse novo homem agora, um novo coração surge, um novo coração com essa mente totalmente transformada, modo de viver diferente, tudo isso através desse novo coração recebido. A introdução desta lição, ela diz assim: o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e a guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração é o tema da lição que nós estudaremos hoje. Quem acompanha a lição dos jovens, ela teve uma lição que tratou exclusivamente sobre o coração.
E levando em conta o texto base de Provérbios, onde Salomão vai sempre estar tratando sobre o coração, remetendo exatamente para o homem interior, para este homem mudado, né? Sempre referindo à mente, ao pensamento. E em Provérbios, ele diz assim, ó, capítulo 4, quando ele se refere à sabedoria, e ele faz um apelo, lá no versículo, entre os versículos 20 e 27, para que haja pureza no coração. Um coração puro, essas ações são puras, são ações boas. E quando nós vamos lá em Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 5, a palavra nos ensina o seguinte, ó, Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu poder. Ou seja, essa palavra em coração, né, ela envolve a mente, envolve o interior do homem, e vai descrever a disposição interior de cada pessoa de amar e de servir ao Senhor a partir do momento que essa palavra ela é guardada no seu coração. Por isso o salmista, lá no Salmo 119, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque no coração procede as saídas boas, as saídas más. O coração, se ele é bom, fará coisas boas, se é mal, sairá coisas más desse coração. É o lugar onde vai processar o pensamento de uma pessoa, segundo a Bíblia. É o local em que reside também as emoções do ser humano. E, olhando do ponto de vista bíblico, o coração ele move tanto as vontades quanto as ações das pessoas. Ou seja, ele é a saída para a vida, como Provérbios 4 e 23 nos ensina. Provérbios 4, no versículo 23, ele diz assim, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Ou seja, tudo que nós fazemos, seja para o bem ou seja para o mal, procede do nosso coração, e a nossa mente, então, maquina, projeta, né, tudo aquilo que sai do nosso coração. E este coração, né, referindo-se ao homem interior, né, e quando a gente fala de homem interior, estamos falando da alma e do espírito, ele constitui o ser humano em sua integralidade, ou seja, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. O homem ele é um ser tricotômico, né, diferente dos anjos, que é dicotômico, ou seja, dicotomia, que só possui alma e espírito. O homem não. Possui corpo, possui alma e possui espírito. O homem exterior sempre vai estar referindo ao nosso corpo físico, mas quando nós falamos de homem interior, está se referindo à alma e o espírito que constitui, né, o ser humano em sua integridade. E este novo coração, como sendo ele já regenerado, né, porque a promessa é de um novo coração, ele remete diretamente ao novo nascimento. Né? A regeneração ela fala exatamente disso. Né? Nós tivemos um estudo nas lições passadas, onde nós falamos sobre esse processo de regeneração, esse processo de transformação que ocorre a partir do momento em que a pessoa, né, aceita Jesus Cristo, né, como seu Salvador e Senhor da sua vida. A paz do Senhor, irmão José Ribamar, Deus abençoe. E nesta lição, né, a primeira parte, são 3 partes da lição que nós vamos estudar neste domingo. A primeira parte vai falar sobre o coração na perspectiva bíblica. A segunda parte vai falar sobre o coração de quem está em Deus. E a terceira parte vai falar de promessas para o coração. Né? Vamos lá. Salmos de números 44 e o verso 21, Salmo 44 e o versículo 21 nos diz assim: porventura não conhecerá Deus isso, pois ele sabe os segredos do coração. Né? A Bíblia, ela, como eu falei, está referindo aqui ao homem interior. E aí, esses segredos do coração do homem, só o Senhor quem conhece. Por isso, nós temos passagem onde vai nos mostrar, mais na frente a gente vai ler, que o Senhor sonda,
né, o coração. Ele sabe o que se passa nesse coração e ele então recompensa cada um segundo, né, o que está lá neste homem interior, o que provém deste coração. Quando nós vamos para Provérbios 25 e o versículo 3, Salomão, ele diz assim, 25... E o versículo 3. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. E Jesus também, em Mateus 15, 19, ele diz, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Ou seja, enquanto a ciência remete para a mente, né, do homem, a Bíblia nos aponta no coração. Por isso que nós devemos ter um coração puro, nós devemos ter um coração lavado, um coração quebrantado, porque o coração que há pureza, o coração que é transformado, não sairá nenhuma dessas obras da carne, né? Que é a morte, o adultério, a prostituição, a fornicação, a inveja, o ódio, tá tudo no coração, e este coração alimentado, né, por esses sentimentos más e perversos, faz com que a mente maquina muitas vezes a vingança, a morte, leva essa pessoa a tomar decisões, né, decisões que afastam o Senhor da sua vida ainda mais, né? Isso para aqueles que servem ao Senhor. Para aqueles que não têm Jesus, né? Esses pecados já fazem a separação entre ele e Deus. Ele não possui esse novo coração, né? O coração dele ainda é aquele coração lá da velha criatura, é um coração de pedra, é um coração incrédulo, é um coração que ainda não foi alcançado pela graça para poder ser transformado. A nova criatura, a partir do momento que ele entrega a sua vida para Cristo e que ele permanecem, né, ainda a viver esses maus sentimentos, não deixou a palavra entrar por completo para sarar, essa pessoa ela continua ainda com esse coração perverso, esse coração maligno, ou seja, o Espírito Santo, né, somente o Espírito Santo, nós já estudamos uma lição também sobre isso, onde falamos que o Espírito Santo ele é capaz, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juiz. E se eu não abrir o coração para que o Senhor possa entrar, fazer morada e limpar, o homem por si só, ele não é capaz, né, de fazer essa mudança, porque isso é uma ação do Espírito Santo. Por isso que começa a partir deste momento de entrega. Quando nós entregamos para Cristo, então essa obra, né, de regeneração, de transformação, de santificação, que é um processo contínuo, que é até a volta de Cristo, né, ela ocorre no coração deste homem. Por isso as pessoas vão olhar e vão assim, mudou, tem diferença, não é mais aquela velha criatura, o mundo vê esta diferença. O Senhor diz que nos dará um coração novo, é isso aí, né? A promessa do Senhor é exatamente essa, é do que fala a nossa lição, né? A promessa de um coração novo. E nós que convertemos, nós que servimos a Cristo, nós temos esse novo coração, que ele é moldado constantemente. E através de quê? Através do poder da palavra, através da ação do Espírito Santo. A cada vez que nós lemos a palavra, nós, através do Espírito Santo, nós somos convencidos das mudanças que são necessárias em nossa vida, né? Às vezes nós achamos que está bom e quando nós lemos a palavra ela acaba nos constrangindo, né? O escritor, ele diz que a palavra ela é uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma. Então, esta espada, né, é a palavra do Senhor, ela tem esse efeito em nós, né? Na medida que nós vamos lendo, na medida que nós vamos conhecendo, na medida que nós vamos examinando, nós vamos vendo a necessidade que temos de ser moldados, de termos nosso coração dia após dia transformado, para que assim a gente possa alcançar a outra promessa que nós já estudamos, que é a promessa de salvação, né? Em Lucas, no capítulo 6 e o versículo 45 também é uma das referências, nem todas essas referências tem na lição, quem já acompanha sabe, eu sempre faço mais referências, aí colocam, né, aqueles que dão aula, se preferirem, acrescentem na lição, tá? Essas referências que estão sendo passadas até agora, você pode colocá-la na introdução ou na primeira parte da lição, tá? Lucas 6 e 45 diz assim: o homem bom do tesouro do seu coração, ele vai tirar o bem. O homem bom do tesouro do seu coração, ele tira o bem. Não há como o homem ser bom
e tirar a maldade do seu coração. Da mesma forma, não há como o homem mau tirar um tesouro bom do seu coração. A segunda parte diz, vamos lá, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou seja, a boca ela fala daquilo que o coração está cheio, daquilo que o coração tem é o que nós vamos falar. Por isso muitas pessoas, né, falam maldades, muitas pessoas, né, elas são levadas para caluniar, são levadas pela mentira, pelo engano. Por quê? Porque essa perversidade? Porque é do que está cheio o seu coração, e o seu coração vai professar exatamente isso. É a verdadeira natureza do coração dessas pessoas, muitas vezes pode ser vista quando elas falam espontaneamente, quando elas falam sem refletir. Então aí aquele sair sem querer é o que está lá no seu coração, né? Ou seja, ela coisas boas, ou seja, coisas más. Então a gente vê se o coração deste homem foi transformado, foi alcançado através dessas atitudes, através das práticas, através, né, da maneira que essa pessoa vive. Se é uma pessoa que vive no adultério, se é uma pessoa que vive na mentira, uma pessoa que vive no engano, nós sabemos que essa pessoa ela não possui um novo coração, ela não foi transformada, ela não foi restaurada, ela não foi renovada. E aí não há chance alguma de a gente apontar para essa pessoa e dizer, não, é uma nova criatura. Não é uma nova criatura. Essa pessoa ela precisa ser transformada, porque a nova criatura ela possui agora a mente de Cristo. E essa mente é uma mente sadia, não é uma mente perversa, não é uma mente maldosa, não é uma mente que leva essa pessoa a praticar o mal. É uma mente que está sendo transformada através do Espírito Santo e que dia após dia nós vamos ver, né, a luz de Cristo nessa pessoa e não trevas. É isso que a palavra do Senhor ela nos ensina. Então, o homem bom sempre vai tirar coisas boas de seu coração, não somente para si, mas também para o seu próximo, né? Vamos lá. E quando a pessoa ela não está salva, essa pessoa, nós sabemos, né, se trata de uma velha criatura. Isso nós estamos falando na condição de um homem natural, tá? E que ainda não passou pelo processo do novo nascimento, que não passou ainda pelo processo de regeneração, né? Essa velha criatura, este homem que tem este coração maldoso. A situação do homem natural em relação à palavra, ele é complicada para quê? Para ter uma concepção da palavra, para ter uma concepção das coisas espirituais. Paulo, ele fala isso claramente quando nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16, né, que o homem natural, ele não compreende das coisas do Espírito, porque parecem que é loucura. Este homem que não possui um novo coração, ele não entende, né, ele olha para o crente e ele não compreende essa nova vida, ele não compreende o que se fala, o que se vive. Para ele, tudo aquilo ali não passa de loucura, não passa de coisas sem fundamento, porque não há possibilidade do homem natural discernir as coisas espirituais. E não somente aquele que ainda não teve um encontro com Cristo, mas muitos que estão dentro hoje da congregação, mas que se encontram mortos espiritualmente também. Tu vê que essas pessoas, nelas não existe mais o temor. E quando a palavra é pregada, quando essa palavra é ensinada, muitos usam aquela expressão que não tem nada a ver. Elas continuam na mesmice, elas continuam nas mesmas práticas do homem anterior, né, da velha criatura. São pessoas que não têm o prazer mais de buscar ao Senhor, porque está reinando o homem natural. E esse homem natural, ele não tem o discernimento das coisas espirituais. E diz ainda assim o versículo, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, se discerne espiritualmente, jamais alguém que não possui o Espírito de Deus em sua vida conseguirá ter o discernimento dela. Por isso, muitas pessoas, né, elas apenas leem a palavra, mas não alcançam, não tem nenhum efeito nelas. Porque são pessoas que às vezes leem, mas para procurar adequar os seus desejos à palavra, e não adequar a palavra ao seu desejo. Então é um homem natural, ele não está insensível, né, à palavra do Senhor, está com um coração incrédulo, um coração endurecido. E quem é capaz de mudar este coração? Apenas Jesus Cristo. E a palavra ela é um meio de ser alcançado,
né, a este coração, de ser transformado este coração. E aí o que é espiritual, Paulo diz assim, discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Olha só, e o espiritual ele discerne bem tudo e de ninguém ele é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí, finalizando o versículo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Por isso que o homem que serve ao Senhor, eu não estou falando daquele que apenas tem o nome, ou aquele que diz que é crente, eu falo daquele que é servo. Porque o servo, ele faz a vontade do seu Senhor. O servo, ele vive para obedecer às vontades, aos desejos do seu Senhor. Ele é instruído através da palavra, ele é guiado através da palavra e não através dos seus próprios desejos. Então, esse homem que é instruído e guiado pela palavra, né, ele agora é sim, por quê? Ele tem a mente de Cristo. Ele vive dessa forma, por quê? Lá no processo do novo nascimento, quando ele foi regenerado, quando ele foi alcançado através da palavra, o Espírito Santo o convenceu, ele caiu em si e viu essa necessidade de mudança. E dia após dia ele está lutando contra o pecado, lutando contra os seus desejos carnais, para poder se aproximar mais de Deus, ser mais íntimo de Deus, para poder granjear, né, os seus tesouros e não perder a sua salvação, como o livro de Apocalipse, né, o apóstolo João ele deixa claro, para nós guardarmos o que nós temos, para que nós não deixemos ninguém tomar a nossa salvação. Então esse é o meio, né, para que ninguém tome a sua coroa, né, a coroa de glória, a coroa de vida eterna. E este é o meio que nós temos, né, o único, na verdade, infalível, para que nós não venhamos perdê-la, que é nos alimentarmos através da palavra, guardar essa palavra no nosso coração e vivermos através dela, que assim nós vamos manter esse coração puro, livre do engano, livre das coisas más deste mundo. Então o homem natural, ele tem um coração velho, e este coração que é velho é cheio de pecado, tá? Eu não estou falando de velho em questão de idade, estou falando, até porque essa palavra aqui ela é para todas as idades, da criança ao mais velho. O coração velho aqui se refere ao coração cheio de pecado, ao coração ainda que não foi transformado, ao coração que ainda não foi quebrantado, a um coração ímpio, um coração que não serve a Deus. Este homem natural, ele é assim, ele está longe de Deus. Como eu falei lá no início, o pecado está fazendo essa separação entre ele e Deus. Mesmo que essa pessoa seja uma pessoa boa, né, como a expressão que muitos usam, uma pessoa do bem, seja uma pessoa educada, seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom filho, seja um bom esposo, por mais que a sociedade veja ele como bom e essa pessoa não nasceu de novo, ela continua sendo uma velha criatura e ela precisa de um coração novo que somente Cristo poderá dar a ela. E quando? A palavra de Deus diz assim, lá no livro de Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir essa porta, ele entra, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está à porta, esse homem ele precisa ouvir, abrir para que Jesus entre. Porque Jesus ele não obriga, nós temos um livre-arbítrio. É a escolha do homem, servir ou não servir, tem liberdade. Mas a partir do momento que nós escolhemos servir, a nossa liberdade, ela vai. Por quê? Eu não tenho liberdade para servir a minha carne. Mas agora não é mais eu, é Cristo. Paulo diz isso, né? Não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então se Cristo vive em mim, eu passo a fazer os desejos de Cristo agora. São os desejos dele que reinam na minha vida e não os desejos carnais, que alimentam mais o meu coração. Então este homem, por mais bom que ele venha aparentar ser para os olhos humanos, se ele não tiver Cristo, de nada adianta. Ele continua sendo uma velha criatura, ele continua ainda a servir-se a si próprio, porque a justiça humana, né, a Bíblia nos diz que ela não passa de trapos de imundícia. Então, essa justiça, essa bondade, não vai lhe trazer salvação se essa pessoa não tiver um encontro com Cristo, né? A benevolência, essa pessoa ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa caridosa, se ela não tiver um encontro com Cristo, se ela não deixar Cristo moldar este coração, se ela não servir a Cristo, de nada serve. Porque a salvação, ela não é comprada, barganhada com esse tipo de coisa, com obras, não. A salvação, ela já foi paga, e foi paga na cruz do Calvário com alto preço, preço de sangue do Cordeiro, sangue de Jesus Cristo. Então, por isso que Tiago deixa claro, não é as obras. Por isso que ele fala que a fé sem as obras ela é morta. Por quê?
Antes, o que antecede essas obras é a fé. Que fé é essa? Uma fé salvífica no Deus que salva, no Deus que transforma, no Deus que liberta, no Deus que deu o seu Filho unigênito para morrer para a humanidade. E qual o sentido dessa morte? Remissão, perdão dos pecados, justificação dos pecados. Com qual propósito? De nós termos uma vida eterna, dessa vida eterna que foi perdida no Jardim do Éden, ser restaurada. Que na lição passada, eu falei que o Senhor criou o homem como? Um homem santo, um homem reto, e deu a este homem liberdade, livre-arbítrio, escolha. E ele escolheu pecar. E este pecado separou o homem de Deus. Este pecado fez com que o homem fosse expulso lá do paraíso. E o Senhor o tempo todo está tentando restabelecer nessa comunhão novamente com o homem, até quando chega lá a morte de cruz. Tentando, como a gente viu, eu falei na lição passada também. A lição passada por isso, é uma base para poder entrar nesta também, tá? Lá nós vimos que o Senhor, através do dilúvio, quando o Senhor manda fazer a arca, né, e Noé pregou para o povo, e o povo, eles não dão ouvido, ali é um momento que o Senhor está querendo reconciliar com este povo, mas o povo continuou incrédulo. Nós vimos quando o Senhor separa a Abraão também, para dele fazer uma grande nação, a nação escolhida, a nação santa, mas esse povo, eles se distanciaram no decorrer da sua caminhada, se afastaram de Deus. E, enfim, lá na cruz do Calvário, que agora é o sacrifício perfeito, onde o Senhor está ali, através do seu sangue, purificando, justificando todos os pecados, para que este homem que foi feito lá no Jardim do Éden, puro e santo, com vida eterna, né, perdeu tudo isso quando desobedeceu ao Senhor, mas ali na cruz do Calvário tudo isso é restituído. Então agora está nas nossas mãos a escolha, ou o caminho largo ou o caminho estreito, ou a porta larga ou a porta estreita, né? Essa escolha nós fazemos, e só há a possibilidade, né, de trilhar pelo caminho estreito, passar pela porta estreita, e essa porta é Jesus, aquele que possui esse novo coração, aquele que está deixando o Espírito Santo moldar dia após dia. E para o homem ter um coração novo, né, um novo coração, ou um novo interior, ter esses pensamentos renovados, pensamentos que agradam ao Senhor e não ao homem, só Cristo é o único que pode salvar, é o único que pode transformar, e isso vai acontecer através do arrependimento, arrependimento dos pecados, e assim este homem tornará uma nova criatura, tá? 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, versículo 17, nos diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram coisas novas. Ou seja, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse tudo se fez novo, a fonte principal aí para essa novidade de vida é esse coração transformado, é esse coração renovado, é este coração que agora é guiado por Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento, nós temos o exemplo do profeta Ezequiel, quando o Senhor, né, entrega a ele a mensagem sobre a restauração de Israel, depois daquele povo ter sofrido uma ação destruidora, né, após aquele povo ter sofrido na mão dos seus inimigos, o Senhor faz a ele uma promessa. E essa promessa que o Senhor faz é exatamente de dar a eles um novo coração, deles serem renovados, deles serem restituídos. Esta é a promessa que o Senhor está fazendo. Onde que está? Ezequiel 36, versículo 24 e 27. O Senhor fala assim, ó: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. Olha só o que um coração endurecido, um coração de carne faz: o homem distanciar de Deus. Faz o homem que conhecia, né, conhecem o poder, viu o manifestar do Senhor, viu, né, o que os seus antepassados passaram, sofreram, e ouviram deles todo o livramento, todo o escape que o Senhor deu. Agora este povo está distante de Deus.
O Senhor está usando profeta, levantando profeta, porque os profetas naquela época, toda vez que esse povo distanciava do Senhor, o Senhor levantava profetas para que pudessem chamá-los ao arrependimento, e mesmo assim eles continuavam com o coração endurecido. O próprio Jeremias, por exemplo, né, que o Senhor o levantou para poder pregar essas pessoas, anunciar essas pessoas a palavra, conduzi-los ao arrependimento, o conhecido profeta Chorão, viu como é que este homem sofreu em meio a tanta idolatria, a meio a distanciamento dessas pessoas com Deus, essa falta de comunhão com Deus que não existia mais. Então, isso não é diferente nos nossos dias, não. Nós vimos hoje, né, não mais que o cumprimento da palavra do Senhor, quando o Senhor diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E o amor dessas pessoas se esfriando, eles não dão credibilidade alguma à palavra. Aqueles que pregam e ensinam a palavra sofrem com a incredulidade dessas pessoas, porque as pessoas não dão crédito, as pessoas muitas vezes zombam, debocham, falam que a palavra está sendo muito dura, muitas vezes fala que é indireta, muitas vezes as pessoas deixam de ir por causa da palavra que está sendo pregada, porque elas não aceitam mais essa mudança de vida e acham que aquele que está ministrando a palavra está fazendo de propósito, né? Mas só que nós temos que entender que essa palavra é de Deus. Nós temos que pregar esta palavra e pronto, acabou. Que é o homem gostando ou não, ela tem que ser pregada. Infelizmente hoje as pessoas escolhem o que pregar. As pessoas querem usar, né, da sua própria sabedoria para poder manter as pessoas dentro da igreja. E só que as pessoas que assim agem, elas vão ser cobradas por isso. Porque nós somos instrumentos de Deus para fazermos a vontade do Senhor, para viver, né, de acordo com o que o Senhor nos manda. Nós estamos aqui neste mundo com o propósito de servi-lo em espírito e em verdade. Em servir com verdade ao Senhor e não com hipocrisia. E quando nós usamos de hipocrisia, este coração aqui, ó, tá ruim, tá doente. O coração não está sadio, espiritualmente falando. Para o mal pode parecer que está bom, só que é engano, é engano. Porque nós que servimos ao Senhor, nós temos que ter uma vida regrada, uma vida dominada, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Ou seja, o coração cheio do Espírito Santo. Um coração onde tem a presença, onde o Espírito Santo mora. Um coração que é governado por Cristo, um coração que é guiado por Cristo. Este coração que é guiado por Cristo é promessa, tá aí, a promessa de um novo coração. Era isso que o Senhor queria para Israel, isso que o Senhor estava falando ali para Ezequiel: eu os darei um novo coração. Lembra de Faraó, quando o Senhor envia Moisés, o Senhor fala assim: eu vou endurecer o coração de Faraó para que eu não o deixe ir. Olha o coração endurecido que é capaz de fazer. Veio todas as pragas, tantas as pragas que vieram, e ele mesmo assim irredutível. Enquanto isso está sendo destruído a sua nação. O Egito está sendo destruído, animais destruídos, plantações destruídas, pessoas morrendo, mas o coração está endurecido. E o coração dele só amolece quando na última praga, quando tira o primogênito dele. Mas logo depois tu vê que o coração dele endurece novamente, ele vai atrás do povo para poder não deixá-lo, né, revogar uma ordem que ele tinha dado anteriormente. E qual foi a consequência desse coração endurecido? Morte. E é isso que tem acontecido no nosso meio, no nosso dia a dia. Tantas pessoas que estão com o coração endurecido está trazendo morte, está trazendo enfermidades, traz perturbação, traz desgosto, porque este coração perverso aqui só consegue atrair o mal. Faz mal para outras pessoas, só que aí a Bíblia ensina que aquilo que nós plantamos, isso nós colhemos. Então planta o mal hoje, prejudica alguém hoje, destrói alguém hoje, e amanhã ele está colhendo do que ele plantou. Isso é um resultado do coração mau. Mas o Senhor tem promessa e quer transformar esse coração. O Senhor quer libertar este coração. Então, com base nesse texto aí de Ezequiel 36, que eu acabei de citar, que o Senhor fez essa promessa de um novo coração, com base nesse texto aí, o que era necessário para esse povo receber esse novo coração? Era necessário purificação espiritual de todas as imundícias, de todas as idolatrias. Isso é necessário para nós, para o ser humano, receber esse novo coração. Purificação, transformação, né? Mudança de vida. E quando acontece o novo nascimento,
passa a se ter esse novo coração, que é um coração de carne. É um coração agora que simboliza que é um coração quebrantado, um coração que é inclinado para poder adorar o Senhor, um coração que é inclinado para poder servir ao Senhor, um coração que é inclinado a fazer as coisas boas, e essas coisas boas que nós fazemos agora não é porque nós somos homens e mulheres boazinhas, bonzinhos, não. É porque o Espírito Santo que está aqui dentro, que está fazendo essa obra. Lembra que eu falei lá no início que a nossa justiça, a Bíblia fala que não passa de trapos de imundícia. A justiça do homem. Este homem que não tem Deus querer ser bonzinho. Porque essa boa obra, ela passa a partir do homem que possui fé em Cristo, fé, que crer na sua palavra. Este homem que foi alcançado por Cristo, aí sim tem essa nova vida, e essa justiça é baseada em Cristo. Eu não faço porque eu sou boa, eu faço porque eu vejo em Cristo o espelho para eu fazer. Eu vejo em Cristo a bondade, eu vejo em Cristo a reta justiça, eu vejo em Cristo esse amor, né, que é insondável, esse amor que nós não merecemos, e esse amor de Cristo me constrange a fazer o bem. O irmão José está dizendo, né, porque do coração é isso, Mateus 15:19, isso aí. Então, por isso, você conhece um ditado que fala que o coração, a boca fala do que o coração está cheio, né? Com base no versículo que nós acabamos de ler lá em Provérbio. E é fato isso, é fato. Não tem como um coração bom fazer coisas más. Então, com um novo coração que agora ele está inclinado para Deus, nós buscamos em todos os momentos de nossa vida amar, servi-lo. Não é um momento que a gente ama a Deus, a gente diz que ama, um momento a gente está na igreja adorando, e outro momento a gente está lá no mundo agradando a Satanás. Que amor é esse? Não existe amor. Coração dividido, o Senhor não habita numa casa dividida. O Senhor não habita em um coração dividido. Só tem espaço para uma coroa. Ou é a dele, ou é a do diabo. É uma das duas. Não tem espaço para dois reinos. É um só. Por isso que o Senhor destrói a ira do Senhor vem sobre Israel. Porque Israel estava assim. O povo se afastou de Deus. O adultério ali é exatamente este. Deixou Cristo para servir a idolatria. Barulho, né, gente? Toda vez que a gente vai gravar, acontece alguma coisa. Todas as vezes, só Jesus na causa. Mas a gente vai continuar gravando assim mesmo, né? E nós vamos ver que essas mudanças, né, só há possibilidade no homem regenerado. E além deste homem agora ter esses momentos que ele vive para amar a Cristo, nós vemos que ele vai ter também amor, ele vai ter prazer de falar de Cristo em todos os momentos. Para quê? Para que essas outras pessoas também venham ser alcançadas por este amor, venha ser alcançado por essa graça, para que essas outras pessoas também venham a ter esse coração transformado. E para ter essa segurança, gente, o salvo, ele precisa buscar a Deus diariamente, precisa buscar o Senhor continuamente. Não há possibilidade da gente ter uma vida de engano, porque a nossa vida espiritual, ela é como a nossa vida carnal. O nosso corpo físico, para ele manter firme, para ele manter-se de pé, para você manter com a sua saúde ali em dia, você precisa de alimentos, precisa de suplementos, precisa de vitaminas. O nosso corpo espiritual é do mesmo jeito. Irmão José, tá com muito ruído, ó, tá com barulho de ambulância passando aqui do lado, tá com barulho do carro dos bombeiros passando aqui do lado, a sirene ligada. Por isso que eu tô falando, toda vez que a gente vai gravar, sempre tem alguma coisa, né? E este barulho, acho que agora vocês não vão ouvir, ó, viu que tá um pouco de silêncio agora, que parou. E tem obra também do outro lado. Então, vira e mexe, os caras estão ali batendo, só Jesus. Eu tô aqui desde cedo, ó. A gente vê que eu tô gravando hoje bem mais tarde, que deu uma amenizada para poder a gente falar, né, da palavra. E é sempre assim, a hora que eu vou gravar. Os horários que eu tenho para gravar começam. Mas a gente ora, Deus é bom e dá vitória e cessa, né? Quando não é a luz, quando não é a internet. Teve outro dia que eu fui gravar e faltou a internet. E aí não tinha como gravar do móvel, porque sempre, né, cai a conexão. Então vai orando que Jesus aí vai dando vitória, tá? Então é isso, gente. Pra gente ter essa segurança, pra gente ter... quem é o irmão José Ribamar? Obrigada, tá, irmão José, pelas estrelas enviadas. Muito obrigada. E aí, pra gente ter essa segurança, o salvo, ele precisa buscar o Senhor diariamente. Nós, gente... temos uma mania, né?
Muita gente, talvez você já tenha vivido esse momento, porque eu já vivi muito, de não buscar o Senhor diariamente, de não ler a palavra constantemente. E nós precisamos, porque como eu disse, assim como a gente precisa do alimento para o nosso corpo material, para o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual também ele precisa de alimento. E qual é este alimento? É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que é capaz de nos sustentar. Eu estou dando um estudo agora na congregação, onde eu lidero, pela graça de Deus, sobre esse crescimento. O crescimento para baixo, né, a raiz, o crescimento para o alto, né, pensando nas coisas do alto, e o crescimento também para os lados, que é o que? Espalhando, multiplicando o reino do Senhor. E isso só é a possibilidade através da palavra, né, as raízes. Porque o crente ele precisa crescer para baixo primeiro, para fixar suas raízes, né? Porque na medida que você vai, as raízes crescendo, vai chegar um momento que ele vai encontrar nutrientes, água para se alimentar. Salmo 1 fala muito sobre isso. E essa passagem é muito forte para nós que servimos, né? Para o homem espiritual que nós falamos lá no início, ó. Pois será como a árvore. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, Salmos 1, tá, gente? Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha o homem que está enraizando. O homem está olhando você com o olho material, não está vendo nada, mas você está só se aprofundando, as raízes crescendo, expandindo. E aí vem o vento, vem a tribulação, você não cede, e as pessoas não entendem. Olha e fala assim, ó, quanto problema, quanta dificuldade, quanta tormenta, mas permanece firme porque as raízes cresceram. Suas raízes estão bem fundamentadas. E você fundamenta onde? Na palavra apenas. Por isso que para ter essa segurança a gente precisa buscar a Deus diariamente. E quanto mais nós lemos a palavra, mais nós sentimos mais necessidade de lê-la mais, de orar mais, de buscar mais. Agora, quanto menos nós lemos a palavra, mais nós vamos esfriar. Quanto nós menos lemos a palavra, mais chances de cair, de pecar, de errar nós vamos ter. Porque vai se esfriando, o corpo, né, espiritual, ele vai ficando fraco. Jeremias 29:13 diz assim, ó, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Quando não está dividido. Tem pessoas com o coração dividido. E se eu não buscá-lo de todo o coração, eu não vou encontrá-lo. Se eu buscar com dúvida, se eu buscar todo errado, a não ser que você está buscando arrependimento, é diferente. Ou pecou, errou, se arrependeu, agora está buscando o Senhor, né, para sarar, para curar este coração que está doente, é diferente. Mas tem pessoas que estão com o coração doente devido ao pecado, não se arrepende e quer buscar o Senhor. Aí vai ficar difícil, tá bem? Então, vamos lá, gente. Eu falei para vocês que raramente essa palavra é usada com referência ao órgão físico, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente for ministrar, aqueles que ministram, aqueles que ensinam a palavra, para saber quando se trata, né, do músculo, do órgão físico, e quando se trata do coração, referindo-se ao homem interior e à mente, tá? O dicionário Wycliffe, ele apresenta vários significados para essa palavra. Ele fala assim, ó, é o centro da vida mental e espiritual, e através da base bíblica o termo é usado de várias maneiras. Primeira maneira, referindo-se ao homem interior, que nós já falamos muito já sobre isso agora no começo. A segunda é um coração cheio de poder. Este coração tá cheio de poder. É um coração que ele está sendo movido através da palavra, um coração que está movido através do poder do Espírito Santo. É um coração que foi transformado, que Cristo habita nesse coração através da fé. É a maneira que Cristo habita nesse coração. Efésios 3, deixa eu ler até essa referência aqui, ó. Efésios no capítulo 3. Efésios capítulo 3, 16 ao 19, olha o que nos ensina. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que sejais corroborados, tá?
com poder pelo seu espírito no homem interior. Esse homem interior aqui está referindo-se ao coração. Para que Cristo habite pela fé, olha só como é que Jesus habita. Qual é a maneira que ele habita no nosso coração? Pela fé. A fim de estando arraigados e fundados em amor. Olha só, gente, presta atenção. Esse versículo aqui, ó. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. A fim de estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender. Só há compreensão se estiver arraigada essa fé aqui no nosso coração. Para que possamos compreender, como todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ou seja, ter no nosso homem interior, gente, fortalecido, ser fortalecido esse homem interior, fortalecido como? Pelo Espírito. Ter os nossos sentimentos, ter os nossos pensamentos, ter os nossos propósitos cada vez mais sobre a influência do Espírito Santo e não sobre a influência da carne e não sobre a influência maligna. Porque quando nós temos os nossos propósitos, nossos projetos fundamentados nessa palavra, o sucesso é certo. Porque nós temos base para isso. Mas quando nós estamos fora dela, estamos enfadados ao fracasso. E é interessante, olha, quando ele fala, podeis perfeitamente compreender todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a largura e a profundidade. Quando que isso é possível? Somente quando nós deixamos Cristo habitar no nosso coração. Pela fé, deixa ele habitar no seu coração. Deixa o Espírito Santo fazer morada, deixa o Espírito Santo te moldar, né? Porque às vezes, uma vez eu fiz uma simbologia, né? Às vezes a gente tem vários tipos de jarros, né? De barro, jarros, vaso, como você quiser chamar, vaso de barro, de ouro, de prata, né, de vidro. Tem jarros ou vasos maiores, né, fica ali na decoração principal. Tem uns vasos menores, e às vezes esses vasos menores estão sendo usados na cozinha com condimentos. Existem vasos de todas as espécies para todos os propósitos e finalidades. Esses propósitos, vamos dizer que sejam chamados, né? Cada um tem um chamado específico na sua caminhada. Só que às vezes, né, nós queremos escolher que tipo de vaso nós queremos ser. E uma vez que eu escolho que tipo de vaso eu quero ser, eu já escolho também o propósito. Qual o chamado, o que eu quero fazer. E não é assim. Este coração que foi moldado pelo Senhor, esse coração que é transformado pelo Senhor, ele tem a compreensão desta palavra e sabe que quem molda esse coração é Deus. Quem vai, né, preparando, capacitando essa pessoa de acordo com o fundamento dessa pessoa, como essa pessoa está sendo fundamentada, como essa pessoa está sendo ensinada, como essa pessoa está sendo, né, gerada, é Deus e através da palavra. Por isso que nós não devemos jamais sairmos do centro da vontade do Senhor para querer fazer os nossos próprios desejos. Porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele nos engana. Por isso você deve estar centrado sempre nessa palavra e cuidado. Então, desde o seu coração estar sempre cheio do Espírito, sempre cheio do poder de Deus, para que assim você possa viver para agradar o Senhor. Um coração de quem está em Deus. Como é esse coração de quem está em Deus? É um coração que é inclinado para fazer a vontade de Deus. É um coração que vive para poder obedecer, para poder viver a palavra do Senhor. Salomão, em Provérbios 22, já lá por volta do versículo 20, 21, ele diz assim, ó: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer sobre a certeza das palavras da verdade, para que possas responder a palavra da verdade aos que enviarem. Ele começa no capítulo 22, no versículo 17, ele pedindo, fazendo um convite para que incline o teu ouvido e ouve a palavra do sábio e aplica o teu coração às minhas ciências. Ouve, inclina e aplica o seu coração à ciência. Ciência que é sabedoria.
Nós devemos aplicar o nosso coração à sabedoria para que nós possamos responder, para que nós possamos viver, para que nós possamos falar dessa verdade que é Cristo. Se nós não aplicar o nosso coração à sabedoria divina, não tem como nós conseguimos viver essa palavra e ganhar outras almas para o reino também. Segundo, o coração de quem está em Deus é um coração consciente. Maria, lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 18 e 19, a Bíblia diz que ela ouvia e guardava todas as coisas no seu coração, conferindo todas elas. Maria, ela não retrucava, ela não brigava, ela não tirava satisfação, ela não chorava e nem lamentava, ela guardava o que lhe era dito e refletia, analisava, ia conferindo cada uma daquelas coisas. Postura de um verdadeiro coração que foi transformado, que foi alcançado pela graça de Deus. O Deus vê o coração do homem, o coração de quem está em Deus, o Senhor o vê, o Senhor o contempla. O profeta Jeremias, ele sofreu perseguição por parte daqueles que eram inimigos de Deus, e na oração que ele vai fazer, ele declara o Senhor que sentia lá no seu interior. Aquele interior que ele está se referindo ali é exatamente o coração dele. E aí ele diz assim, ó: Tu, pois, o Senhor dos exércitos, que provas os justos e vê o pensamento e o coração, olha só, vê o pensamento e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. O Senhor, ele vê o coração do homem da mesma forma que ele esquadrinha os pensamentos do homem. Por isso que tem muita gente só engana a si mesmo. Eu sempre falo isso. Pessoas que têm um coração mau, e que tenta iludir, enganar as outras pessoas, mostrando ser alguém que não é. Usa de palavras, né, como as pessoas dizem, por aí, palavras ao vento, porque são palavras para tentar convencer alguém de um engano, para enganar alguém, para destruir alguém. Quantas pessoas que estão com o coração perverso estão tramando a morte, estão tramando, né, a destruição daquela pessoa, mas aí usa, né, palavras, faz um semblante de boazinha, de boa pessoa, de bom homem, de boa mulher, solta palavrazinhas fingidas que são doces, palavras como se quisesse boas coisas para aquela pessoa, mas só seduzindo para poder arrastar para a destruição. Tem muita gente perversa assim. Muita gente desse jeito, porque são instrumentos do inimigo. E outra coisa, muitas vezes não é nem o diabo, muitas vezes é a pessoa mesmo, porque é má, é cruel, faz parte da sua índole, do seu caráter. Nem tudo é o diabo, é o caráter da pessoa mesmo que não presta, é usado para poder fazer mesmo a perversidade, porque essas pessoas já estão lá entregues, já vivem já como o inimigo gosta. Tu acha que ele vai ter ainda o trabalho de movimentar mais essa pessoa? O interesse dele está naqueles que procuram viver a verdade, naquele que agora tem um coração novo, naqueles que tem um coração transformado, aquele que esse coração está cheio do Espírito Santo e quer ganhar outras vidas para Jesus. Por isso, cuide da sua saúde espiritual, cuide da sua vida espiritual, para que você possa permanecer com este coração dia após dia sendo moldado por Cristo. Jeremias 17, 9 e 10 diz: mesmo sendo o coração do homem o seu interior, aquilo que ninguém pode ver, Deus, no entanto, por meio da sua onisciência, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que se passa nesse coração. Jeremias 17, versículo 9 e 10, olha só o que ele nos diz: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso, é o Senhor que está dizendo, é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O versículo seguinte responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Então, eu posso enganar o homem, mas a Deus não. E é Ele que me interessa, porque a minha salvação vem dEle. É Ele que é o justo juiz, que julga todas as nossas causas. É dEle que vem tudo. Então, eu vou me preocupar em quê? Agradar ao Senhor, porque é Ele que está vendo tudo. É Ele que está, vendo os meus pensamentos. Se o que está saindo daqui, está de acordo com o coração,
Porque essa perversidade, esse coração mau, o Senhor está vendo. Não adianta eu falar palavras boas enquanto meu coração está cheio de ira, de contenda, enquanto meu coração está cheio de maldade, porque Deus está vendo tudo. E aí ele diz assim, ó, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos e uso, olha só, qual o propósito disso tudo? Tu tá achando que Jesus esquadrinha o coração e prova os pensamentos para nada? Tem propósito. Qual é esse propósito? E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O Senhor não está vendo tudo isso apenas para ficar olhando e aplaudindo o que você está fazendo, não. Não. Jesus está vendo para te dar exatamente a sentença que você merece, de acordo com o que está aqui no seu coração. Se o seu coração é mau, você vai receber coisas más. Você vai receber no tempo certo o justo juiz, né, do homem, é de Deus. Como o homem fala, a justiça humana, ela pode até falhar, mas a divina, ela tarda, mas ela chega. Exatamente porque o Senhor conhece. Às vezes o Senhor dá tempo para este homem se arrepender, como o Senhor fez com a nação de Israel. Dá tempo para este homem voltar, né, a viver coisas boas, que talvez seja a pessoa que, como Israel, uma vez provou desse amor, conhece. Então o Senhor está esperando essa pessoa retornar, essa pessoa se tocar. Às vezes o Senhor está esperando esse homem, né, ter um toque de sensibilidade. O Senhor dá oportunidades para que esse homem muda constantemente. E às vezes esse homem está com o coração cerrado, trancado, e só quer fazer o mal. E aí o Senhor que está vendo, que sonda este coração e esquadrinha cada pensamento, ele vai então usar tudo isso que você está fazendo, seja para o bem ou para o mal, para poder lhe dar recompensa, de acordo com o que você faz. E essa recompensa vai ser boa se o coração tiver coisas boas. Agora, se tiver coisas más, a recompensa será mal. É o fruto das suas ações. Se o fruto é ruim, vai colher fruto ruim. Se o fruto é fruto bom, você vai colher o fruto bom. Por isso que você deve ter cuidado com o que você planta, porque a lei da semeadura diz que aquilo que nós plantamos, isso nós vamos colher. Plantou maldade, irá colher a maldade. E a terceira parte fala promessas para o coração. Tem promessas? Tem. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Quem é que vai guardar este coração? Quem é que vai preservar este coração? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Não é o homem. Não é a tua mãe, não é o teu pai, não é o teu melhor amigo. É Jesus Cristo. É o Deus de paz, o Deus que excede todo o entendimento, é que vai guardar o seu coração. É Ele. Vai guardar de quê? Do mal. Vai guardar de quê? Do inimigo querer possuí-lo para implantar o mal. Porque quando é que o inimigo consegue? Quando se dá brecha. Que brecha? Que brecha é essa? Os pecados não confessados. Que pecado? Todos. O ódio, a inveja, o adultério, a fornicação, a língua grande, todos eles. Mas se nós vivermos essa palavra, o Senhor garante que vai guardar. Primeira promessa, um coração feliz. Provérbio 17, 22 diz: O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Um coração alegre serve de bom remédio. Um coração alegre. Não sei se você já percebeu pessoas, tu vê pessoas que vivem alegres constantemente. Às vezes está com centenas de problemas, né? Perdeu um emprego, perdeu um esposo, perdeu um filho, mas o sorriso do rosto daquela pessoa não cessa, porque o coração dele é alegre, é um coração que está em Cristo, é o coração da nova criatura. Ele entende os propósitos de Deus e sabe que o Senhor tem propósito para todas as coisas debaixo dessa terra, debaixo dos céus, aliás. Esse homem, ele entende que o Senhor é o dono da vida, o Senhor é quem dá a última palavra e ele confiou a sua vida ao Senhor. Então, independente da tormenta, independente do vendaval, independente da intensidade do vento e do momento que ele está vivendo, ele continua alegre, porque ele confiou no Senhor. Ele está: Senhor, eu estou passando por este momento, mas eu sei que o Senhor está na direção. E tudo vai ser feito de acordo com a sua vontade. Não é o meu desejo, mas é o teu desejo que irá se cumprir. Então, ela está tranquila, está feliz. Então, essa pessoa que tem esse novo coração agora, que foi alcançado pelas promessas, uma delas é um coração feliz. O Senhor está abençoando, o Senhor está dando vitória, o Senhor está abrindo portas, o Senhor está cortando laços, o Senhor está tirando uma enfermidade. Essa pessoa tem uma vida com Deus, e está vivendo as promessas do Senhor Jesus. Segunda coisa,
Né? Ah, outra coisa, o salmista, lá no Salmo 45, verso 1, diz assim, ó, o salmista ele sentia-se tão feliz na presença de Deus que exclamou, o meu coração ferve com palavras boas. Este é um coração temente, o coração que se regozija no Senhor, o coração que tem prazer de viver essa palavra, que medita nessa palavra, ele ferve com palavras boas. Essa pessoa, ela vive, como eu disse lá na parte anterior, alegre. Tem prazer, a alegria salta aos seus olhos. Por quê? Este é um coração que tem prazer no Senhor. Ele diz, a minha língua é a pena de um destro escritor. Olha que coisa linda, gente. Eu sou muito chorona, às vezes eu evito ficar lendo muitas coisas, principalmente quando se fala de salmos, provérbios, porque mexe muito comigo, toda a palavra mexe comigo. E quando a gente mergulha nessa palavra, a gente vê a grandeza de Deus, a obra do Criador nas nossas vidas, porque é isso, por isso que eu falei, é a graça de Deus. Porque nós mesmos não somos nada e não merecemos nada, mas a graça do Senhor nos envolve de tal forma que mesmo em momentos que era para nós, o coração era para estar chorando, a gente consegue no nosso rosto expressar ainda alegria, ainda termos momentos de ternura, porque é o Senhor que está lá lavando o nosso coração, moldando o nosso coração. Este é o Deus que nós servimos, né? Vamos lá. E outra promessa é um coração cheio de amor. Esse coração do crente fiel, o coração do crente que verdadeiramente serve ao Senhor, é um coração cheio de amor. E dessa forma, a gente consegue ver o apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos 5, versículo 5, ele diz assim, ó, e a esperança, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. E é este amor que eu desejo que cada um de nós possamos buscar dia após dia. Este amor por excelência, esse amor que nos leva a herdar uma cidade santa, a herdar uma vida eterna. Este amor que dia após dia cuida e zela de mim. Este amor, o qual um dia nós tivemos um encontro com Ele, sabemos que Ele supre todas as nossas necessidades. É este amor que está todos os dias, né, a cuidar de mim e de você, a zelar das nossas vidas, a cuidar de nossas vidas. E Paulo nos mostra isso, né, que esta lição, gente, nós possamos guardá-la em nosso coração. Nós viemos, ó, começou, gente, agora é o meu cachorro porque o meu filho chegou da escola, tá alegre. Então que nós viemos guardar, gente, esse amor no nosso coração, nós viemos tê-lo constantemente, e que a graça do Senhor Jesus, ela possa estar te guardando e te guiando em todos os dias de sua vida, tá? Esta é a lição de domingo, que o Senhor possa lhe abençoar, lhe guardar, e que você possa aproveitar bastante também desse conteúdo durante a semana. Eu estarei gravando, né, outros trechos também, tá? Mais a parte teológica mesmo, significados, para que você possa investir lá no seu conteúdo e, se possível, né, colocar lá no seu plano de aula, se você vê que é necessário, que foi bom para você, tá? Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês, né, que tiraram esse tempinho para estar nos ouvindo e para estar nos abençoando. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te dê um excelente dia, um dia de paz em nome de Jesus.